Eu não faço exorcismo, eu faço oração de libertação. E aí tem-se manifestações em certas missas que as pessoas dizem, mas aquela pessoa estava possuída, ela gritou, ela esperneou dentro da igreja, ela vomitou. Não é possessão. É uma libertação do estado em que ela estava e se encontrava. Isso eu faço toda semana. E isso eu teria um histórico aqui para falar que, nossa senhora, né? Sim. Teria muita coisa para falar, né? O primeiro caso me aconteceu em Joinville, inclusive, né? Lá no começo mesmo. Lá no começo, há 28 anos atrás. Lá no início do meu sacerdócio. Que eu trabalhava em Joinville os 2 primeiros anos do meu sacerdócio. Eu estava atendendo na paróquia confissão de crianças de primeira comunhão, primeira Eucaristia, com os catequistas. E nisso, sentado, confessando as criancinhas em fila, tudo bonitinho, me chega lá desesperado um pai e uma mãe com fusquinha, nunca vou esquecer. E todo ensanguentado. Diz, mas vocês foram machucados por quem? Pelo nosso filho, que está em casa possuído. E assim foi o dizer, nós precisamos levar o senhor lá. Tem umas 50 pessoas lá curiosas, porque as manifestações dele é demoníaca. Foi assim que o pai foi dizendo, né? E aí eu disse, meu Deus, eu tremi eu nunca tive experiência com isso. Mas eu disse, mas se eles estão aqui, eu acho que Deus também me chama. Com certeza. Para esse ministério. Eu disse, então, catequista, pega aqui as crianças, eu vou com eles no Fusquinha, até a casa deles, vou ver o caso, vou atender o que eu posso e vou fazer aquilo que está dentro dos meus limites. Se der certo, dá, e se não dá, eu venho para casa, de volta, aqui. Embarquei com eles e eles foram relatando. Ele está lá na camisa de força, ele está amarrado na cama. E tem uma multidão de gente lá. Já chamamos até a igreja evangélica para orar. Estão louvando, mas nada está libertando aquele menino. Ele tem 18 anos. Meu Deus, eu fui ficando bem apavorado dentro do carrinho. Né? O relato ali estava o relato era forte. Bem difícil, bem forte. O que eu vou encontrar, não sei. Seja o que Deus quiser. Né? Se não der conta, vem embora. Pronto. E daí, chegando lá, meu Deus, quando abriu a porteira, era uma casa grande, eu nunca esqueço. Uma casa, tinha uma gente, fora de fato, tinha mais de 50 pessoas. Eu disse, meu Deus, o que eu vou encontrar aqui? E uma casa grande, e ele estava no último quarto. E aí o pai e a mãe foi na frente, afastando, chegou o padre João, vamos deixar, e eu só escutava o uro animalesco daquele rapaz. Cheguei lá, quando me deparei na cama dele, ele na camisa de força, sabe o que é uma camisa de força? Amarrado os pés e as mãos na cama, e eu vi a cama pular com os 4 pés. Eu vi o que eu estou dizendo aqui, é o que eu vi. E começou a pular na minha frente, e ele a urar como um bicho. E ele já me lançou um vômito que passou aqui em cima dos meus ombros, que eu tinha levado o crucifixo, o terço, o rosário, a água benta, né? E comecei a rezar. Foi uma luta espiritual muito grande, foi uma luta ali. E ele começou a arreganhar os dentes, a dar risadas bem maléficas. Bem maléficas, bem assistindo um filme. O Exorcista lá. O Exorcista, né? Meu Deus do céu, eu nunca tinha assistido aquele filme, né? E depois eu sempre relato aquele rapaz, né? Graças a Deus eu nunca mais encontrei naquele porte, naquela situação. Penso, nossa mãe, foi muito difícil. Quantas horas, padre? Foi quase 2 horas que eu levei ali. Caramba. Eu comecei a suar, eu não sei se era de medo, mas eu comecei a molhar a minha roupa, mas eu disse, ele tem que ficar livre, esse rapaz, não pode estar nessa prisão. E aí eu cheguei e disse assim, solte a camisa de força dele e desamarrem as mãos e os pés. Parece que veio uma força que me mandou dizer isso. Aí o pai, a mãe e as outras pessoas dizem, ele vai matar o senhor. Eu disse, não, solte. E soltaram. Quando soltaram assim, que eu fui rezando assim em cima dele, ele foi rangendo os dentes com aquele olho bem esbugalhado de ódio para comigo, né? Ele levantou assim, ele me pegou pelos braços e ele me levou até a janela, mas de uma forma muito rápida, como se quisesse me lançar da janela para fora. E ali na janela, quando eu cheguei no limite, eu senti uma força, além das minhas forças físicas,
que pegou ele da mesma forma e trouxe ele de volta para a cama. Caramba. E ali eu continuei a rezar, a ponto que ele não conseguiu mais sair da cama, mas livre da camisa de força, livre de qualquer amarra. E aí ele no fim assim da oração, assim, quando eu disse assim, deixa esse rapaz livre, quem importuna nesse momento a vida espiritual desse rapaz. E aí ele desmaiou. E a mãe correu abraçar ele na cama e disse, meu filho morreu. Não, ele disse, ele está somente quase que desmaiado. Mas ele não morreu, ele está com a respiração normal e está tudo bem com ele, vai ficar tudo bem. Levou uns 10 minutos assim, nós ficamos tudo ali. Até ele se refazer. Ele acordou, olhou para o pai e a mãe daquele jeito, com sangue na camisa, no vestido da mãe, com aquela multidão de gente ali. Ele começou a chorar, ia chorando, ele disse, o que aconteceu comigo? Eu disse, nada, meu filho. Você está livre, graças a Deus. Abrace a tua mãe, abrace o teu pai e fique em paz. Caramba, padre. Nunca mais. Começou indo na missa, aquele rapaz. Depois eu saí de Joinville para cá. Mas até o fim ele ficou feliz, livre, uma pessoa normal. Que relato, padre. Então foi um relato assim da minha vida espiritual, um relato bem difícil foi aquele. Bem pesado, né? Então o que acontece na missa de cura agora, mensalmente, ou qualquer pessoa que às vezes está um pouco assim muito abatido de forma emocional, psicologicamente e até espiritual, que lá na minha sala cai, começa a resmungar, espumar, vomitar, gritar, a murmurar, é apenas uma libertação que se faz naquele momento de oração. Porque eu creio no poder da oração. Né? Com certeza. Quando Jesus enviou os discípulos, a primeira coisa que ele disse, né? Curai os enfermos, expulsai os demônios e anunciai o reino de Deus. É bem claro. E eu creio nessa palavra. Então, por isso, naquele momento, quando eu faço oração para uma pessoa que está reprimida por qualquer situação espiritual difícil na sua vida, eu tenho certeza que ela vai ficar livre. Com certeza. Eu tenho certeza que ela vai ficar livre. E ficaram, nenhum desses 29 anos que eu faço esse ministério através dos meus atendimentos, nenhuma pessoa continuou com o mesmo problema espiritual. É definitivo. É definitivo. Poxa. Né? Porque eu creio, a não ser que a pessoa volte, né, a uma vida espiritual tenebrosa, oculta. Sim, né? Porque senão ela abre para... Mas se ela se abre para a cura e para a libertação, a cura e a libertação acontecem na vida dela. Então isso é fé. Pô, com certeza, padre. E teve algum caso, assim, dessa possessão, assim, falar alguma coisa diretamente para o senhor, assim, Sim. xingar? Sim. Isso é direto? Primeira coisa é blasfemar contra você. Então, eu escuto algumas pessoas blasfemar. Mas aí eu repreendo. Sim. E aí ela se cala. Porque a autoridade de Deus... a autoridade de Deus ali, não é minha, né? Exato. Eu não sou nada, sou instrumento, exato, né? Mas a autoridade é de Deus através da fé, né? Mas quantos xingamentos, né? Quantas blasfêmias, né? Mas nunca, tirando esse rapaz ali que pegou o senhor pelo braço e tal, nunca houve essa agressão, assim, né? Tem esses dias um rapaz também e uma moça, foi lá em Dayal, inclusive, né? Foi rastejando assim para pegar com os dentes na minha canela, como se fosse um cachorro brabo, né? E eu via abrir a boca, olhando para baixo, disse, eu te repreendo e não me toques. A pessoa ali ficou com aquela boca aberta, congelada. Até fechar congelada e voltar à sua normalidade. Caramba. Ali você não pode permitir que ela te machuque. Com certeza. Que ela te fira, né? Porque às vezes é um transtorno que também ela está naquele momento, né? E eu penso quando é um transtorno, é claro, espiritual. O padre não julga, né?
Não pode, né? Sabe que ali não é a pessoa no estado normal, né? Exatamente. Pô, Porque também tem outros transtornos, né? Transtornos psíquicos, sim, né? Que hoje a maioria, uma grande parte tem, e às vezes até diz, padre, precisa bênção porque ele tem, eu acho que um mal nele. Não, é um transtorno, às vezes de bipolaridade, de esquizofrenia, de ansiedade, em que a pessoa está e não tem nada a ver com o mundo espiritual. É uma questão médica mesmo. É uma questão médica, é o que eu oriento, né? Psiquiatria, um bom profissional, né? Na parte de neurologia e de psiquiatria, para essa pessoa, ela está precisando. Quantas pessoas que o diagnóstico, às vezes, você tem que dizer não. O que essa pessoa ela está já no estado de bipolaridade, de esquizofrenia, que não tem nada de espiritual aqui. Você procure um profissional, um médico psiquiatra, para o tratamento desta pessoa. Isso que eu acho o mais fantástico do senhor, padre, porque o senhor consegue... porque tem alguns religiosos que são contra a ciência. Não. E o senhor consegue conciliar a religião, a espiritualidade... A ciência e a fé andam juntas. tem que andar juntas, né? A ciência é de Deus, né? E por isso a fé também, então a gente precisa respeitar isso e respeitar como autoridade na vida da gente, né? Quantos médicos dizem, ó, teu caso, procure o Padre João. Quantos psicólogos dizem para os seus orientandos, procure o Padre João ou outro padre também, né? Porque aqui é uma questão mais religiosa. Meu Deus, eu tive quantos médicos psiquiatras que me mandam lá para Indaial, aqui em Blumenau, Sério? né? Para o atendimento, olha, aqui a ciência chegou, não tem mais resposta, eu acho que aí vai uma orientação religiosa para você e vai abrir uma luz, né, um caminho, né? Também, da e mesma acontece, forma. né? Acontece. Uau, Acontece, claro. Cada profissional no seu quadrado. Sim, exatamente. Pô, que legal saber disso. E o padre...